Olha só. Bolsonaro, de fato, continua descumprindo a recomendação de isolamento social defendida pelo seu próprio ministro da Saúde, Mandetta. Ontem, Bolsonaro abraçou pessoas, posou para fotos em uma padaria de Brasília. Hoje cedo, o presidente visitou o Hospital das Forças Armadas, visita que, inclusive, não constava na agenda oficial. Segundo o jornal O Globo, tratou-se de um encontro com o corpo clínico do hospital. Logo depois, Bolsonaro seguiu para uma drogaria no bairro do Sudoeste, em Brasília, e visitou um dos filhos, Renan. Vamos dar uma olhada. Daí, questionado sobre o que foi fazer no Hospital das Forças Armadas, Bolsonaro disse que foi tomar sorvete. Os jornalistas insistiram nessa pergunta e Bolsonaro respondeu então que foi fazer teste de gravidez. Bolsonaro também não respondeu sobre o propósito da visita à farmácia. Questionado sobre para mais onde iria, hoje ele respondeu o seguinte: eu tenho direito constitucional de ir e vir, ninguém vai tolher a minha liberdade de ir e vir. Bom, sobre ações e discursos contraditórios dentro do próprio governo, a gente conversa agora com Kleber Carrilho, que é professor dos cursos de pós-graduação em Marketing Político e Propaganda Eleitoral e de Gestão de Comunicação e Marketing da Escola de Comunicação e Artes da USP. Olá, Kleber, tudo bom? O nosso presidente, infelizmente. Queria que você desse a sua opinião para a gente, fizesse uma análise sobre o que está acontecendo em relação a esses discursos contraditórios dentro do governo. Então, a gente vê Bolsonaro cada vez mais reforçando essa defesa de volta ao trabalho e de fim do isolamento social, quando o ministro da Saúde coloca que isso é necessário nesse momento. E a gente sabe que ele tem uma base e que ele quer agradar essa base, que é uma base bastante sólida, que a gente já tinha falado bastante sobre isso, sobre esse 1/3 da população, esses 30% que apoiam o Bolsonaro, inclusive quando ele age de maneiras questionáveis. Como que você vê tudo isso, Kleber? Olha, o desenvolvimento da comunicação do presidente é algo que parece um pouco confuso para quem não é apoiador. No entanto, ele vem insistindo em um posicionamento de deixar com que todos sejam inimigos. E isso, como você disse, para aquela parte da população, parte do eleitorado, que prefere estar com ele, não importa o que ele faça. Então a gente está falando aí de 1/3 dessa população. Se a gente olhar para os eleitores que ele teve em 2018, é um pouco mais de 50% dos eleitores que estiveram nas urnas, então realmente é isso, mais ou menos em torno de 30 e poucos por cento. E o que é interessante, né, quando a gente olha para a pesquisa, que embora feita por telefone, a gente pode ler a pesquisa que o Datafolha fez essa semana, e que notou que apenas 17% dos que votaram nele já se arrependeram, enquanto 83% confirmam a decisão de voto. Isso, então, esse tipo de comunicação do presidente fala diretamente com essas pessoas, insiste naquilo que foi a mensagem eleitoral e que ele não abandonou em nenhum momento. Enquanto uma parte do eleitorado, uma parte das redes sociais principalmente, apenas consegue enxergar as críticas a ele, porque está dentro de bolhas, quando a gente vai para esse Brasil que votou no Bolsonaro, que tem contato com programas populares na televisão, que se informa basicamente pelos grupos de WhatsApp, essas pessoas ainda enxergam no presidente o grande líder que vai tirar tudo isso que está aí.
E tudo isso que está aí, ele insiste, né? Então, tudo isso que está aí é o pessoal que quer fazer com que as pessoas não trabalhem por causa de um vírus que nem é tão perigoso assim. São essas pessoas que, vendo um remédio que é muito bom contra esse vírus, preferem não defender a utilização desse remédio, a tal da cloroquina. Então, ele continua desenvolvendo esse discurso que fala com o eleitorado dele, que faz com que esta comunicação seja efetiva, mas que não conversa com uma parte importante do eleitorado, e aí uma parte importante que é a elite cultural, as pessoas que têm um maior contato com a educação no país, e principalmente não o garante dentro do jogo político em Brasília. Então ele está ou melhor, pouco apoiado pela estrutura em Brasília, pelo Congresso, inclusive pelos ministros, por uma parte dos ministros. Ele não tem essa parte da elite do eleitorado, mas ele continua insistindo em desenvolver uma comunicação próxima desse eleitorado que está presente nos meios de comunicação, nos veículos de comunicação com os quais ele tem contato. Dentro dessa estratégia de comunicação de Bolsonaro, só fazer lives, o que seria possível isolado, não é o suficiente. Ele precisa ir para a rua falar com o seu eleitorado, é isso? Ele precisa ir para a rua. Essa ida para a rua aparece nas redes sociais, mas mais do que isso, o que é importante nesse momento é que ele está se utilizando de apresentadores dos programas populares na TV aberta para defender esse ponto de vista. Então, a ideia do não ao isolamento social e à cloroquina está presente, ou melhor, e o sim à cloroquina, estão presentes nos programas da Atena, está presente no programa do Ratinho, está presente no rapaz ali da Rede TV, que eu esqueci o nome agora, mas todos esses estão dando vazão à comunicação do presidente. Então, é um conjunto. Redes sociais específicas para esse pessoal, grupos de WhatsApp transformando tudo o que ele diz em verdade absoluta, e o apoio da TV aberta. Isso é muito importante que a gente discuta, porque às vezes a gente simplifica e diz, não, isso é um fenômeno só de grupos de WhatsApp depois. Está vendo esse número de mortes? Poderia ser evitado se todo mundo tivesse tomado cloroquina antes. Então, é uma simplificação tão grande que uma parte da nossa elite, e incluímos nós, que pensamos comunicação, que falamos sobre comunicação, não consegue compreender a lógica, não consegue compreender o argumento. Mas isso é muito claro e muito plausível para quem está nessa base bolsonarista. Então a gente está fazendo uma briga de redes sociais e de uma parte da imprensa que fala com os convertidos de um lado e ele fala com os convertidos dele do outro. O encontro disso, a argumentação sobre os problemas reais, ela não está existindo. Está cada grupo isolado no seu canto e repetindo as informações de acordo com o seu interesse. É isso que faz com que a gente esteja num momento tão complicado que a gente não tem uma possibilidade de união, nem mesmo das forças opositoras ao presidente Bolsonaro, nem mesmo aqueles que estão com o presidente Bolsonaro, mas não conseguem, mas gostariam de ter uma racionalidade maior no governo, que é o caso do Mandetta, que é o caso do Moro, que é o caso do Guedes em determinados momentos. E qual o papel da oposição dentro disso tudo? Existe um discurso por parte da oposição e das forças progressistas que consiga, de alguma forma, se sobrepor às discussões criadas por Bolsonaro? Essa é uma discussão importante, Thalita, porque talvez a gente já tenha até conversado no seu programa sobre isso. As oposições estão sempre respondendo ao que o presidente Bolsonaro faz. Eu tenho acompanhado muitos perfis dos líderes da oposição, dos líderes progressistas todos. Em geral, a agenda da comunicação é dada pelas ações do presidente Bolsonaro. Isso é muito complexo também, porque ao desenvolver um discurso apenas de resposta ao que ele faz, esse discurso naturalmente é visto pelos apoiadores do Bolsonaro como um discurso contra, não é um discurso de construção. O que talvez fosse importante neste momento seria alguma liderança da oposição, algumas lideranças da oposição começarem a desenvolver uma forma de se comunicar com este eleitor que ainda é bolsonarista, mas precisa de um argumento um pouco mais
forte, um pouco mais preciso, para fazer com que ele saia desse desenvolvimento de uma só versão da história. O que é importante neste momento e aí, se a oposição estivesse no governo, o que estaria fazendo? Esses dias eu fiz uma crítica nas redes sociais à fala do ex-prefeito Fernando Haddad, ex-presidenciável Fernando Haddad, em que ele faz alguma piada sobre o presidente Bolsonaro, e eu falo sobre isso, né? Falta à oposição, e talvez o Fernando Haddad seja este nome, porque foi o candidato a presidente, uma agenda. Olha, o ideal seria fazer isso, seriam essas ações na área econômica. Talvez isso esteja acontecendo dentro das bolhas, dentro dos ambientes em que já existem convertidos à causa, ou melhor, convertidos anti-Bolsonaro, né? O problema é como é que a gente simplifica essa mensagem para que ela também seja possível de chegar às pessoas que ainda veem no Bolsonaro a verdade única. Este é um componente muito complexo e a oposição não tem dado conta nessa briga, nessa guerra de narrativas, como dizem, né? Nessa guerra da comunicação, a oposição não tem dado conta de ser oposição, de desenvolver uma história, uma comunicação que concorra de forma correta, de forma coerente com o discurso do Bolsonaro. Você acredita que Bolsonaro vai continuar apostando nessa estratégia, nesse discurso, na verdade, de defesa do fim do isolamento social e da cloroquina? É nisso que ele vai insistir até os últimos momentos, até a gente ter um pico dessa pandemia aqui no país? Eu acredito, inclusive, que vai ser posterior a isso. Como eu disse, cloroquina e não isolamento são as respostas que ele pode dar sempre. Agora, o que é importante nesse momento é que a única alternativa para ele se agarrou à única alternativa que ele tem, que é insistir em dizer todos estão errados e eu estou certo. Como ninguém vai apostar tudo naquilo que ele diz, então o fim do isolamento vai ser mais ou menos, a utilização da cloroquina vai acontecer em alguns casos, mas não em geral. Então, ele consegue, neste momento, desenvolver o discurso, e depois pode conseguir também, desenvolver o discurso de, olha, não me ouviram e é por isso que a gente chegou aonde chegou. Eu fui combatido por todos. Eu tinha o motivo para que vocês ficassem vivos e com emprego. E agora vocês estão sem porque porque as pessoas não me ouviram, os governadores não me ouviram. Então ele abre esse flanco de guerra não porque ele tinha outras opções, ele não tinha. A única possibilidade do Bolsonaro sobreviver sem competência de liderança, porque ele não consegue juntar o governo e dizer qual é o caminho, a única possibilidade que ele tem é justamente apostar nesse discurso de todos estão contra mim e eu tinha o recado correto. Eu era o representante ou divino, ou representante do povo, essa coisa toda que as pessoas insistem muito, né? Nossa, ele está sendo preparado porque ele não era preparado antes, mas Deus o preparou. Esse discurso todo que o mantém como mito, né? E isso faz com que a saída a essa comunicação tenha que ser uma conversa a partir dos argumentos do presidente Bolsonaro com essa população que o apoia, e não contrária. Então, quando a gente vê nas redes sociais os opositores apenas respondendo e criticando duramente o que o presidente Bolsonaro diz, esse discurso da crítica não vai chegar aos ouvidos de quem deveria chegar para abandonar o barco do Bolsonaro neste momento. Kleber Carrilho, professor dos cursos de pós-graduação em Marketing Político e Propaganda Eleitoral e de Gestão de Comunicação e Marketing da Escola de Comunicações e Artes da USP. Agradeço demais pela conversa, Kleber. Até uma próxima. Um grande beijo, bom final de semana para você. Eu agradeço o convite, sempre bom falar com vocês e espero que da próxima vez a gente consiga estar no estúdio já. Um abraço. É isso. Obrigada, Kleber. Um abraço, beijo.